Brasil cedia a partir de hoje a Cúpula da Amazônia, que acontece em Belém, no Pará. O repórter Pedro Teixeira tem detalhes para a gente ao vivo. Tudo bom, Pedro? Bom dia, meu amigo. Tudo bem, Colombo? Uma excelente manhã para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Já estamos aqui em Belém para acompanhar este dia que vai ser do encontro de chefes de Estado, de fato, dos 8 países que têm regiões amazônicas. É um encontro que reúne os presidentes do Brasil, da Colômbia, do Peru, da Bolívia, Guiana e também da Venezuela. O presidente do Suriname não vai comparecer porque é um feriado importante no país nesta mesma data, e o presidente do Equador enviou um representante para este encontro que começa às 9 horas da manhã. O evento acontece aqui num centro de eventos de Belém e vai reunir os presidentes para que eles desenhem a chamada Carta de Belém, com algumas intenções, com algumas ideias dos países para a preservação do meio ambiente. Tem também questões relacionadas à segurança nas fronteiras. Tem um debate importante. Eu, inclusive, na última semana conversei com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, sobre o narcodesmatamento. Essa é uma preocupação dos países que têm territórios na Amazônia. Por quê? Porque os narcotraficantes eles acabam utilizando a região para transporte de drogas e também para outras atividades ilegais. Eu conversei com o ministro e ele falava um pouco da operação em conjunto que está sendo feita das Forças Armadas com a Polícia Federal, muito porque os traficantes aqui na região da Amazônia, eles acabam operando tanto para o tráfico de drogas como também para grilagem, extração ilegal de madeira. Um outro debate, que este talvez seja um dos mais presentes, um dos mais quentes neste momento aqui em Belém, Colombo, é com relação à exploração de petróleo na região da Amazônia. Por quê? Porque o Brasil já vive nestes últimos meses um debate com relação a isso. Inclusive, o IBAMA havia dado uma publicado um relatório sobre um pedido de autorização feito pela Petrobras para a extração de petróleo na foz do rio Amazônia. Tem uma discussão importante, um posicionamento da Colômbia com relação a isso. A Colômbia defende que os países da região não explorem petróleo. Outros países já vivem disso. É o caso, por exemplo, da Guiana e do Suriname, que tratam a exploração de petróleo como das suas principais atividades comerciais. Isso tudo deve ser discutido neste encontro de chefes de Estado que começa daqui a pouquinho em Belém. Outro ponto, Colombo, é com relação à meta de desmatamento. O Brasil defende que os 8 países que têm territórios na Amazônia desenhem uma meta parecida com a estipulada ao Brasil. O Brasil tem uma meta de desmatamento, ou de zerar o desmatamento legal até 2030. O Brasil tem trabalhado com os países da região para que isto seja uma meta de todos os países. A Bolívia, principalmente, tem um pouco de preocupação com relação a essa meta. Afinal de contas, a Bolívia diz o seguinte, que se eles desenharem uma meta, essa meta tem que ser cumprida, e eles não sabem se eles têm condições de fazer todas as operações necessárias para atingir essa meta de desmatamento ilegal até 2030. A gente vai acompanhar vários chefes de Estado, alguns convidados, por exemplo, é o caso de representantes da Alemanha e da Noruega, que são os maiores doadores do Fundo da Amazônia. Isso tudo começa daqui a pouquinho e a gente vai, ao longo das próximas horas, atualizando tudo o que será decidido neste encontro de chefes de Estado da região amazônica aqui em Belém. Colombo.